Fala galera, tudo certo? Vivemos um momento raro na história da tecnologia. Um daqueles instantes em que um anúncio não representa apenas um novo produto, mas um possível ponto de inflexão para toda a civilização digital. Quando a Microsoft revelou ao mundo o chip quântico chamado Majorana 1, não estava apenas apresentando mais um avanço incremental em computação quântica, estava declarando de forma explícita que acredita ter encontrado o caminho viável para construir computadores quânticos verdadeiramente escaláveis, capazes de operar com milhões de qubits, algo que até pouco tempo atrás parecia mais próximo da ficção científica do que da engenharia prática. Para entender a magnitude dessa afirmação, é preciso dar um passo atrás e observar o cenário atual da computação. Os computadores clássicos, baseados em transistores de silício, foram miniaturizados de forma extraordinária ao longo das últimas décadas. Hoje, bilhões de transistores cabem em um único chip. No entanto, essa trajetória está se aproximando de limites físicos inescapáveis. Calor, ruído, consumo energético e efeitos quânticos indesejados começaram a desafiar a continuidade da lei de Moore. É nesse contexto que a computação quântica surge não como uma simples evolução, mas como uma ruptura completa com o paradigma atual. A computação quântica promete resolver problemas que são virtualmente impossíveis para computadores clássicos, mesmo os mais poderosos supercomputadores. Problemas de otimização complexa, simulações químicas e físicas em escala molecular, descoberta de novos materiais, desenvolvimento de medicamentos, criptografia, inteligência artificial e logística global estão entre os campos que poderiam ser radicalmente transformados. Contudo, apesar de décadas de pesquisa e bilhões de dólares investidos, sempre houve um obstáculo central: a escalabilidade. Até hoje, os computadores quânticos existentes operam com dezenas, ou, em casos mais avançados, algumas centenas de qubits. Esses qubits são extremamente frágeis. Qualquer interferência externa, vibração, calor, campos eletromagnéticos, pode causar erros. Para manter um qubit estável, são necessários sistemas complexos de resfriamento e controle. Além disso, quanto mais qubits se adiciona, mais difícil se torna manter o sistema coerente e livre de erros. Esse problema é tão sério que muitos especialistas chegaram a questionar se computadores quânticos de grande escala seriam realmente possíveis. É exatamente nesse ponto que o anúncio do Majorana 1 se torna tão relevante. A Microsoft afirma que não está apenas adicionando mais qubits a um sistema já problemático, mas sim mudando a própria natureza do qubit. Em vez de usar abordagens mais tradicionais, como qubits supercondutores ou íons aprisionados, a empresa apostou em algo muito mais profundo do ponto de vista físico: os chamados qubits topológicos, baseados em partículas conhecidas como fermions de Majorana. Essas partículas foram teorizadas pela primeira vez em 1937 pelo físico italiano Ettore Majorana, mas só recentemente evidências experimentais começaram a surgir. O que torna os fermions de Majorana especiais é que eles não se comportam como partículas comuns. Eles são, de certa forma, suas próprias antipartículas. Mais importante ainda, quando usados em sistemas quânticos, eles podem armazenar informação de maneira intrinsecamente protegida contra ruído e erros locais. A Microsoft vem pesquisando essa abordagem há mais de 2 décadas. Enquanto outras empresas seguiram caminhos mais rápidos, porém mais frágeis, a estratégia da Microsoft sempre foi vista como arriscada, lenta e altamente ambiciosa. Durante anos, críticos chegaram a dizer que a empresa estava perseguindo uma ideia bonita, porém impraticável. O anúncio do Majorana 1, no entanto, sugere que essa aposta de longo prazo pode ter começado a dar frutos concretos. O chip Majorana 1 representa a primeira implementação funcional de um qubit topológico em um chip projetado especificamente para escalabilidade.
Segundo a Microsoft, a arquitetura foi pensada desde o início para permitir a integração de milhões de qubits, algo que nenhuma outra abordagem conseguiu demonstrar de forma convincente até agora. Não se trata apenas de adicionar mais componentes, mas de criar um sistema que continue funcionando de forma confiável à medida que cresce. É importante destacar que a Microsoft não afirma que já possui um computador quântico com milhões de qubits operacionais. O que ela afirma é algo igualmente revolucionário, que agora existe um caminho claro de engenharia para chegar lá. Isso muda completamente o discurso em torno da computação quântica. Em vez de perguntar se será possível escalar, a pergunta passa a ser quando e com que velocidade isso acontecerá. Esse anúncio também tem implicações estratégicas profundas. A computação quântica não é apenas uma corrida tecnológica, mas também geopolítica. Países e empresas sabem que quem dominar essa tecnologia terá uma vantagem sem precedentes em ciência, economia e segurança. Ao revelar o Majorana 1, a Microsoft sinaliza que pretende ocupar uma posição central nesse futuro, não apenas como fornecedora de software ou serviços em nuvem, mas como protagonista no nível mais fundamental do hardware quântico. Para compreender verdadeiramente o que torna o chip Majorana 1 tão diferente de tudo o que veio antes, é necessário mergulhar um pouco mais fundo na física que sustenta essa tecnologia. Embora o termo qubit seja frequentemente usado como uma analogia direta ao bit clássico, a realidade é muito mais rica e complexa. Um bit clássico pode estar apenas em dois estados bem definidos, 0 ou 1. Um qubit, por outro lado, pode existir em uma superposição desses estados, o que significa que ele pode representar 0 e 1 ao mesmo tempo até que uma medição seja realizada. Essa característica é o que confere aos computadores quânticos seu potencial exponencial de processamento. No entanto, essa mesma propriedade é também sua maior fragilidade. Qubits convencionais são extremamente sensíveis ao ambiente. Pequenas flutuações térmicas, vibrações mecânicas, campos elétricos ou magnéticos podem destruir a superposição quântica, um fenômeno conhecido como decoerência. A proposta da Microsoft com o Majorana 1 é atacar esse problema na raiz, utilizando um tipo especial de qubit chamado qubit topológico. A ideia central dos qubits topológicos é que a informação quântica não fica armazenada em um único ponto físico, mas sim distribuída ao longo da estrutura do sistema. Dessa forma, perturbações locais não são suficientes para corromper a informação, pois seria necessário alterar toda a topologia do sistema para causar um erro significativo. É aqui que entram os fermions de Majorana. Teorizados por Ettore Majorana no início do século XX, esses objetos quânticos são notáveis porque se comportam como se fossem suas próprias antipartículas. Embora não existam como partículas livres no espaço, eles podem emergir como quase-partículas em materiais sólidos cuidadosamente projetados, especialmente em sistemas supercondutores combinados com nanofios semicondutores. Quando duas quase-partículas de Majorana são criadas em extremidades opostas de um sistema, elas formam um estado quântico compartilhado. A informação não está localizada em uma extremidade específica, mas distribuída entre ambas. Isso cria uma proteção natural contra ruídos locais, pois qualquer interferência em apenas uma extremidade não é suficiente para destruir o estado quântico. Essa característica é o coração do conceito de qubit topológico. Durante muitos anos, o maior desafio foi provar que esses estados de Majorana poderiam ser não apenas observados, mas também controlados de forma confiável. Diversos experimentos ao redor do mundo relataram indícios da existência dessas quase-partículas, mas os resultados frequentemente eram controversos ou difíceis de reproduzir. Ao chegar a este ponto, torna-se claro que o anúncio do chip quântico Majorana 1 não representa uma linha de chegada, mas sim um novo ponto de partida. Ele marca a transição da computação quântica de uma promessa conceitual para um desafio concreto de engenharia em larga escala.
No entanto, entre um protótipo promissor e computadores quânticos com milhões de qubits plenamente operacionais, ainda existe um caminho longo, complexo e repleto de obstáculos que precisarão ser enfrentados.